Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ju, Ana Paula, bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa terceira live. Bom dia, Pri. Vamos para a nossa terceira live do Setembro Amarelo, desta sequência de lives para este Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental. Vocês perceberam que eu tô sempre com o look amarelo, né? Em homenagem ao nosso tema. E hoje, gente, eu tô aqui até pegando Hoje eu tô na vitamina D, pegando aqui um solzinho na varanda, fazer de um lugar novo, para poder ficar um cenário diferente para as nossas lives. Tudo bem com vocês? Como estão aí? Parabéns para quem está. Bom dia, paizinho. Parabéns para quem já acordou, já despertou neste domingo. Está buscando aqui conhecimento, sabedoria. Parabéns. Quem desperta, cresce. Acredito muito nisso. E não só despertar de um sono, despertar para a vida. Ter consciência, viver consciente. Sair do piloto automático, viver com consciência, com intencionalidade. Vamos fazer um resgate aí para quem não esteve. É uma sequência de 4 lives. Na primeira live nós falamos sobre a pior estratégia que você pode ter sobre saúde mental, né? Para cuidar da sua saúde mental. E a pior estratégia. Alguém lembra qual é a pior estratégia que você pode ter? Foi o que nós falamos na primeira live, já trazendo aí essa provocação sobre isso. Bom dia, mãezinha. Coisa boa. Meu pai e minha mãe aqui na live. Obrigada, meus amores. Que bom ter vocês aqui. Só um parênteses. Mãezinha, acho que eu nunca falei isso, mas pra quem não sabe, minha mãe foi professora. É professora. Foi, né, já. Se aposentou dessa parte do trabalho. E se eu estou aqui, meu amor, falando sobre isso e contribuindo, e nesse lugar de ensino, eu carrego muito da senhora, viu? Então, deixa eu dar aí os créditos também para vocês, para a senhora, principalmente desse seu lado aí professoral. A veia de professora veio para mim também, viu? Muito bem. Quem lembra? Ninguém lembra qual foi a pior estratégia? A pior estratégia é se isolar. A pior estratégia é se isolar. Achar que tem que dar conta sozinho e que é fraqueza pedir ajuda. Esse foi o nosso tema da primeira live. A segunda live foi sobre... Quem lembra? Que foi do domingo passado. Falamos sobre alguns sinais que indicam aí que uma liderança precisa olhar para dentro e cuidar e proteger a sua saúde mental. Alguns sinais importantes que não devem ser normalizados. Falamos sobre isso, essa foi a segunda live. E hoje nós vamos falar de estratégias práticas. Então nós já trouxemos aí a pior estratégia que a gente pode adotar, alguns sinais. Tá, Vivi, eu já identifiquei que eu tenho muitos desses sinais. O que eu faço agora? Como que eu posso proteger a minha saúde mental? Que estratégias, diante de tantas possibilidades, que eu posso começar a partir de hoje e a partir de amanhã, segunda-feira? Lembrando que eu falo muito para líderes, eu falo muito do ambiente de trabalho, então eu vou trazer essa conexão com isso também. Falando que estratégias a liderança pode adotar para proteger
a sua saúde mental, sabendo que você está protegendo não apenas a sua saúde mental, mas também a saúde mental do seu time. Quando você se cuida, você líder se cuida, você está cuidando também das pessoas ao seu redor. Bom dia, Matheus! Que bom você aqui, meu querido. Como é que você está? Seja bem-vindo. Bom, então, vamos falar sobre isso hoje, tá? Sobre essas 3 estratégias. Claro que são muitas possibilidades, mas eu selecionei 3 aqui que você pode começar já a partir de hoje e a partir de segunda-feira, amanhã, de forma prática, certo? Vamos então começar. A primeira estratégia, muito importante, quem tem papel e caneta já vai anotando aí. Depois você vai identificar o que faz mais sentido para você começar a partir de hoje, tá? A primeira é: estabeleça limites claros entre vida pessoal e trabalho. Isso parece óbvio e parece simples, mas o estilo de vida que nós lidamos hoje, ele não incentiva muito isso. Por quê? Todo mundo trabalha de alguma forma com celular. E o celular a gente leva para casa, a gente leva para onde a gente estiver. Então, isso vai se tornando muito desafiador, porque quando você está o tempo todo disponível, e agora está, né, o WhatsApp principalmente, o celular, você está o tempo todo disponível, muitas vezes você não consegue estabelecer, não existe mais ali esse limite ou essa separação entre a esfera do trabalho e a esfera pessoal. Então é muito importante que você esteja atento a isso, atenta a isso. Por quê? Porque o tempo todo existem demandas de alguma forma e coisas que a gente não consegue finalizar no dia, que a gente precisa deixar para o dia seguinte, mas que se nós não estabelecermos um limite saudável, nós vamos ficar dentro de casa, já no expediente ali na vida, terminou meu expediente no trabalho, eu tô aqui na minha vida pessoal, com a minha família, mas eu tô o tempo todo em estado de alerta, porque pode chegar uma mensagem do trabalho, porque eu preciso resolver o problema, e esse estado de atenção o tempo todo traz um estado de tensão também, um estado onde eu fico o tempo todo ligada de alguma forma. Eu não consigo me desconectar dessa esfera do trabalho. E a esfera do trabalho é sim uma das principais esferas da vida. Eu sempre defendo o trabalho. Eu sou pró-trabalho e precisamos ser, é uma forma da gente ser útil para o mundo, de colocar os nossos talentos, de colocar as nossas forças em movimento. Então, eu defendo muito o trabalho, mas um trabalho onde eu consiga ser produtivo e saudável ao mesmo tempo. Não normalizo um trabalho onde o trabalho ele é a única esfera da vida de uma pessoa. O trabalho ele faz parte da vida. Ele não é a única esfera da vida. E nós precisamos reconhecer e conseguir separar esses limites. Quando a minha vida se resume ao trabalho, ou seja, eu acordo, vou trabalhar, volto para casa, durmo, acordo, vou trabalhar, volto para casa. Quando eu estou num loop onde trabalho é a única esfera da minha vida, possivelmente eu não estou conseguindo estabelecer esses limites claros entre trabalho e vida pessoal. Então, uma estratégia é essa: estabeleça esses limites claros. Eu vou desligar as notificações, eu vou colocar ali no meu celular depois que eu chegar no trabalho, que eu tiver um momento de família. À noite eu estou ali jantando com a minha família, eu vou colocar as notificações desativadas para que eu possa estar presente naquele momento com a minha família. Eu vou, como líder, evitar mandar mensagens fora do horário de trabalho, exatamente para dar esse exemplo, porque a liderança, ela imprime esse ritmo. Se a liderança, ela tá ali 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, toda hora, manda mensagem, ou manda e-mail, ou tá passando esse tipo de mensagens para a equipe, mensagens
subliminares, né? De que tá ligado o tempo todo, de que é bonito mandar mensagens de madrugada e que de preferência as pessoas respondam. Ou seja, chega a ser até assim, não, se responder, poxa, eu mandei um e-mail meia-noite, caramba, o outro já respondeu, olha como é comprometido, olha como trabalha muito, como se fosse reforçado isso. Isso vai imprimindo uma cultura de uma performance que é medida pela falta de limites, inclusive, entre trabalho e vida pessoal. Uma pessoa tá vendo como ele é ligado. Mandei uma mensagem meia-noite e ele já respondeu, como se isso fosse um sinal máximo de performance, de produtividade, de comprometimento, de engajamento. E não é. É uma normalização de algo que não é saudável. E eu já vi isso. Vou falando todos os exemplos que eu trago, gente, é porque eu já, de alguma forma, ou tive um exemplo, ou ouvi de alguém que isso acontece. Um outro exemplo, férias. A pessoa vai tirar férias, mas é aquela coisa assim, não se preocupe, eu vou estar o tempo todo ligado, eu vou estar ali, tipo aquele tô de plantão disfarçado, não se preocupe, pode me acionar em qualquer tempo, porque eu vou estar ligado. E aí, quando uma liderança comunica isso para o time, ele está dizendo implicitamente que de alguma forma também é isso que ele espera das pessoas. Ou seja, se eu procurar o outro, ele estando de férias, ele não me respondeu, ele não atendeu, ele se desligar, é como se isso fosse falta de comprometimento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso tem a ver com esse pilar de estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal, tá? Essa é a primeira estratégia. Dei aqui alguns exemplos. Quando tirar folga, tirar férias, faça esse exercício ao máximo de realmente se desconectar, de ser intencional nesse aspecto. E se hoje você não consegue, persiga isso. Tenha isso como alvo, como visão. Tá tudo bem, poxa, eu vou entrar de férias, mas eu ainda não consigo deixar a minha equipe, eu não consigo me desconectar. Beleza, mas começa a mirar nisso. Começa a considerar que isso é o desejado e não que isso é normal. Porque quando a gente normaliza, nós não estamos fazendo nada para mudar isso. Então, esse é o ponto. Tenha isso como uma estratégia. Estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal, ok? A segunda estratégia... Fez sentido, gente, essa primeira estratégia? Alguém tem que fazer alguma coisa, pensar sobre isso a partir de hoje. E aí, cuidado com a cultura, né? Se você é líder, cuidado com a cultura que você acaba imprimindo também na equipe sobre isso, tá? Mostrar que produtividade tá sempre online, produtividade é isso, tá sempre disponível, tá sempre online, responder rápido. Não é a melhor estratégia de produtividade. Produtividade é você entregar o melhor possível com os recursos que você tem, com o tempo que você tem, sendo eficiente. Isso é performance. É entregar o máximo num nível de eficiência. No tempo que você tem, com os recursos que você tem. A segunda estratégia, vamos anotando aí. Rede de apoio e autocuidado intencional. Um líder, ele precisa ter uma rede de apoio e precisa ter a estratégia de autocuidado intencional, ou seja, de propósito. Eu preciso ter rotinas de autocuidado de propósito, com intenção. Eu não posso estar ali só num looping infinito, no automático, e não pensando sobre isso. Ninguém lidera sozinho. E a liderança, ela já é por si só já é uma posição que muitas vezes é solitária. E você precisa buscar pessoas que vão te ajudar, que vão ser essa rede de apoio para você.
Pode ser uma mentoria, uma terapia, alguém do seu círculo de confiança que você possa partilhar. A liderança, ela é solitária, então é muito importante que você tenha intenção nisso, na busca por essa rede de apoio, tá? E além disso, um autocuidado intencional. Evitando esse isolamento. Quando eu falo de rede de apoio intencional, eu estou falando de uma estratégia para se proteger desse isolamento, porque isolamento, eu já falei na primeira live, é a pior estratégia. E fortalecendo essa resiliência quando a gente busca autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, eu estou falando também de energia pessoal, né? A gestão da sua energia. Esquece que nós temos energia infinita. Isso não existe. Nós não temos energia infinita. Então é muito importante que a liderança ela adote alguns rituais de autocuidado. Uma rotina de sono adequada, então ter uma rotina da hora que vai dormir, da hora que vai acordar, ter esses momentos de lazer, ter a prática de alguma atividade física ou alguma atividade de relaxamento para descarregar estresse do dia, o estresse da semana, investir em hobbies, investir em relacionamentos fora do ambiente de trabalho, relacionamentos dentro também do ambiente de trabalho é muito importante. Eu acredito muito nisso, nessa relação ali no trabalho, como a gente passa a maior parte do tempo, sim, nós fazemos amizades, nós temos essa rede de conexão que é muito importante no trabalho, mas é muito importante também esses relacionamentos fora do ambiente de trabalho. Porque às vezes o relacionamento dentro do ambiente de trabalho acaba sendo ali, enfim, falando de uma esfera de trabalho, e é muito importante que seja essa rede também fora, essa rede de apoio, tá? Então, e essa intencionalidade disso, tanto nos relacionamentos quanto no autocuidado, é muito importante. A saúde mental, ela não se sustenta no automático, ela não se sustenta no improviso. Nós protegemos ela com atitudes diárias, com exercícios diários, com escolhas e decisões diárias. Não é ao acaso. A sua saúde mental não pode ser algo que você... Não, né? Deixando a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou ali agindo, reagindo e achando que saúde mental é improviso. Não é, você tem que ter intenção, tem que ter decisão, tem que enxergar que isso é importante, que proteger a sua saúde mental é importante. Então, se você sabe que tem que proteger isso, aqui as estratégias é para que você possa, poxa, isso aqui faz sentido para mim. De repente eu não estou protegendo. E eu estou falando com pessoas, gente, é importante esse disclaimer aqui, né? É disclaimer, né? O nome daquele negócio que diz assim, deixa eu dizer uma coisa antes, para ter responsabilidade nisso que eu vou dizer agora. Um disclaimer, eu falo para pessoas, para a maior parte das pessoas, uma liderança que não está adoecida de saúde mental, tá? Então, fazendo esse parênteses, eu não estou falando com quem está adoecido. Quem está adoecido precisa de outras estratégias. Você precisa buscar um atendimento psiquiátrico, muitas vezes, você precisa de uma medicação, porque senão nada do que eu estou falando aqui vai servir, porque você já está ali num ponto de prejuízo a ponto de estar adoecido. E eu não estou falando para essas pessoas são outras estratégias e ações mais imediatas que precisam ser feitas. Eu estou falando para pessoas que não estão num processo de adoecimento, mas que de repente perceberam pela segunda live que tem alguns sinais de alerta e alguns cuidados que precisam ser tomados para proteger essa saúde mental, tá? Esse é o parênteses que eu preciso fazer, que é muito importante.
Porque algumas pessoas, sim, elas precisam de outro tipo de estratégia, que estão ali num ponto, digamos assim, abaixo de zero, que é um prejuízo, que eu preciso voltar a um estado mínimo para ouvir isso e para adotar essas estratégias, certo? Então, estratégias para proteger a sua saúde mental, se você percebe que tem sinais de atenção e que precisam ser cuidados e olhados, ok? O primeiro deles, limites claros entre vida pessoal e vida profissional. O segundo, sobre você ter rede de apoio e autocuidado intencional. Esse foi o segundo pilar, tá? O terceiro e último pilar que eu quero compartilhar com vocês hoje, e extremamente importante, e muita gente negligencia isso, é uma autogestão diária das emoções. Quando eu falo de autogestão, o nome ele já é autoexplicativo. Mas quando a gente fala de autogestão das emoções, ele não é algo tão simples e é algo que exige treino. É algo que exige estar olhando para isso todos os dias. E o que é essa autogestão diária das emoções? Muitas vezes nós não estamos nos observando e estamos só reagindo ao mundo, reagindo às pessoas, e não estamos nos observando sobre os nossos pensamentos, observando sobre os nossos comportamentos. E o piloto automático é exatamente esse movimento que eu não estou parando para pensar sobre isso. Como assim parar para pensar sobre o que eu sinto? É como se isso fosse muito distante para a maior parte das pessoas. Então, a autogestão das emoções é um exercício diário, onde no final de um dia você para e se pergunta: o que é isso que eu estou sentindo? Como é o nome disso? O que é isso que eu estou sentindo? O que isso quer me mostrar? Eu falei numa sequência de lives passada que emoções, toda emoção, ela é uma informação. Você tem informações ali para você e você não está considerando essas informações. O que essa emoção quer me mostrar? Eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo frustração? É esse o nome que eu estou sentindo? É tristeza? É decepção? É o quê? Dá nome para isso. Se pergunta isso, o que eu estou sentindo? E a segunda pergunta, o que isso quer me mostrar? Toda emoção vem com informação. Se você está sentindo até raiva, tem uma informação. O seu medo está trazendo informações para você. Então é muito importante que você consiga olhar para isso de frente, mesmo para as emoções consideradas mais difíceis, como a raiva, o medo, né, a frustração. É muito importante que você olhe para isso de frente e vá decodificando isso, se conhecendo. Esse é um processo de autoconhecimento que transforma a forma como a gente vive. Se a gente começar a se olhar como esses seres emocionais, que nós somos seres emocionais, nós reagimos muito ali, guiados pelas emoções. Todo comportamento, antes dele, precedeu uma emoção e precedeu alguns pensamentos. Então, nós somos esse conjunto complexo, nós não somos apenas um comportamento. E aí, quando você se pergunta sobre isso, por que eu reagi daquela forma? Por que eu estou sentindo isso? O que isso quer me comunicar? Eu estou começando a trazer esse campo das emoções para uma consciência. Não se engane, quando você não está olhando para essas emoções, elas podem estar indo para algum lugar.
ou sendo reprimidas, quando a gente ignora aquilo que a gente sente e adotamos essa estratégia de reprimir, por mais que a gente ache que elas foram embora, muitas vezes elas nem foram, elas estão ali como uma mola represada, sabe? Uma mola represada que eu vou represando, e parece que quanto mais eu vou represando na linha do tempo, depois isso arrebenta, sabe? Imagina, uma mola represada, vocês estão imaginando? Aí eu vou ali, ó, represando, colocando. A força daquela mola, uma hora eu não vou conseguir segurar. Isso é quando eu estou represando emoções ou reprimindo emoções e guardando ali nessa molinha represada e vai guardando. E às vezes a gente tem uma reação desproporcional que parece desproporcional porque a coisa foi pequena, mas é emoção acumulada. Porque ou não foi falado, ou não foi trazido aí à tona, você não conversou, não teve esse diálogo interno. E esse diálogo interno, gente, é transformador. Quando você começa a olhar como um observador para esse diálogo interno, você se leva para todo lugar, gente. Então, todo tempo você está tendo um diálogo interno. Se você não estiver olhando para a qualidade desse diálogo interno, você pode estar perdendo muitas informações importantes para as suas decisões, para a forma como você vive a vida. Então, olhe para as suas emoções. Líderes que ignoram ou reprimem emoções ou não estão olhando para essa autogestão, para esse autoconhecimento, eles podem adoecer, e não só adoecer a si mesmo, mas adoecer também a equipe, tá? E aí, quando a gente olha também para essa autogestão das emoções, também é muito importante nesse diálogo interno, eu sempre falo de um peso que é o peso da comparação. Nós vivemos um tempo de muita comparação, e uma estratégia é você parar de se comparar para se diminuir e focar no seu próprio movimento. Perceber como é que esse mundo, como é que esse entorno está te afetando e focar no seu próprio movimento. O que eu posso fazer com isso que está me acontecendo agora? O que está no meu controle? O que está na minha capacidade de fazer alguma coisa? Quando eu me coloco nesse papel de observador, de enxergar ali como se eu tivesse uma terceira pessoa, enxergar as minhas emoções, observar os meus pensamentos, ao final de um dia me perguntar, entender qual é a qualidade desse diálogo interno, dar nomes para essas emoções. Se necessário, quem gosta, gente, anota. Tenha um caderninho. Bom dia, Cris. Tenha um caderninho para anotar sobre os seus gatilhos emocionais. Ao longo daquele dia, de repente teve alguma reação que foi intempestiva, que se você voltasse ali no tempo, poxa, eu queria ter reagido de uma forma diferente. Anota esses gatilhos, tenha esse caderninho aí da autogestão das emoções. Eu anoto demais, que na verdade o meu caderno, ele é um caderno de orações, mas é um caderno também que de alguma forma eu falo sobre isso, né? Então, isso é algo que tem que ser diário, que é uma prática. Ah, não conseguiu fazer hoje, tá tudo certo, amanhã continua. Não pode fazer só uma vez no mês, não pode fazer só uma vez a cada 15 dias. Começa, de repente vai fazer ali uma vez por semana, aí depois vai fazer uma vez a cada 3 dias, mas começa a olhar para isso, a se colocar nesse papel de observador de si mesmo, tá? A Ana Cristina tá falando, eu cuido da minha mãe com Alzheimer, e acho que você pode imaginar o meu psicológico. Com certeza é bem desafiador. Não é fácil.
né? Além dos cuidados em si, né? Da sobrecarga, dos cuidados em si, e do cuidado em si, é também o emocional de ver a mãe numa situação assim, né? Em todos esses papéis, filha, esposa, mãe, com certeza muito desafiador, né, Cristina? Perseverando em Cristo. A força vem dele mesmo. Muitas vezes a gente nem sabe de onde vem a nossa força, mas eu acredito muito nisso. A força, ela vem do Espírito Santo. Cristo nos dá uma força que a gente nem imagina que tinha. E além de cuidar desse campo espiritual, é muito importante, que a gente está falando aqui, né, Cristina? É muito importante de cuidar desse campo da alma, que é o campo emocional. Ter momentos ali de olhar para si, de autocuidado. Eu tenho certeza, gente, algumas pessoas estão pensando assim, não tenho nem tempo para isso. Eu tenho certeza que se você tirar 10 minutos que você fica na rede social, você consegue fazer isso. 5 minutos. 5 minutos você tá ali na rede social, olhando para a vida, né, de outras pessoas, que falo para todo mundo, inclusive eu. Olhando, muitas vezes a gente está fazendo coisas ali tão automático e olhando para fora e deixando de lidar com isso, de enxergar o que é que as minhas emoções estão me comunicando, o que é que o meu corpo está me comunicando. O que é que eu preciso fazer com aquilo que está me acontecendo? Olha para dentro, para de olhar para fora. Quem desperta, cresce. Quem desperta para a vida mais consciente, para viver uma vida menos no piloto automático, com mais consciência sobre si mesmo, primeiro, e depois sobre os outros. Isso transforma a vida, gente, acredita em mim. Tira 10 minutos do tempo que você fica numa rede social e estabelece ali essa rotina de autogestão emocional para se observar, dar nome ao que você está sentindo, revisitar o seu dia, enxergar quais foram de repente alguns gatilhos, quem são pessoas que talvez me ativam ali sentimentos que são difíceis de lidar, porque o que é que essa emoção está me sinalizando. Para de brigar com a sua emoção, não é sobre brigar com a sua emoção, não é sobre brigar com a sua raiva, brigar com o seu medo, ou brigar com a sua frustração. Eu não queria estar sentindo isso, eu não queria estar sentindo isso. Não é isso, se observa. E busca as mensagens que estão por trás dessa emoção, tá? Muito bem, gente, finalizando aí as nossas pílulas, era para ser só 30 minutos, a gente tá aí com um pouquinho, 40 minutos, né? Então, vamos finalizando a proposta aqui, são essas pílulas semanais, 30, 40 minutos de conteúdo que gere transformação, que gere vida, que gere consciência para você estar me ouvindo. Espero que tenha sido útil para alguém. Obrigada, Ju, muito bacana. Espero que tenha trazido aí trazido direção, trazido consciência para alguém aí do outro lado. E a nossa próxima live, a última live, próximo domingo, e aí a gente finaliza essa série do Setembro Amarelo. Nós vamos falar sobre a dor que transforma, sobre propósito, tá bom? Espero vocês. Obrigada para quem esteve aqui. Desejo um ótimo domingo, cheio de graça. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam descansar, ter momentos aí de autocuidado, de reflexão, de interiorização. É muito importante. Não esteja vivendo no automático. A vida é muito mais do que isso. A vida é boa, a vida pode ser leve, a vida pode ser melhor. Não porque não temos problemas, mas porque enxergamos oportunidade de crescimento neles, enxergamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esteja com essa convicção que a vida é boa, que a vida pode ser melhor, e que muito disso depende da gente. Depende da gente reagir à vida de forma diferente, de forma consciente, de forma desperta. Espero que tenha contribuído para vocês viverem uma vida desperta, tá bom?
Um beijo, obrigada, meus amores. Um beijo e até próximo domingo.